a mostra competitiva de curtas pernambucanos, e eu queria convidar ao palco a equipe do filme O Gaivota, animação do diretor Raoni Assis. O Gaivota era histórico, um tema, um mito. O Gaivota é uma história de ascensão, de decadência de um carro antigo de luxo e de uma família de mecânicos que tem sua vida atravessada por ele. Olá. Eu sabia que ia falar, eu pensei que eu ia dizer aqui, a gente começar. É bom aproveitar esse espaço para a gente falar algumas coisas importantes. O Simpé está fazendo 19 anos, então assisti muita coisa aqui, muita coisa boa, muita coisa ruim. Mas aí é festival é isso mesmo, você veio para vir, para discutir, para conversar, para trocar ideia, para aprender. E o cara tem que falar do filme, o filme é um filme pequeno, um filme simples, é uma desanimação, mas a gente está chamando de muito movimento, tem toda a história da trilha sonora que foi feita com fiz uma letra, para Juliano, um músico, meu avô Estilo Baixo, cantor, e ficou uma peça que ficou maior do filme no momento. E a gente trabalha junto desde moleque, não sabia nem o que estava fazendo como professora, trabalhar com isso. E faz porque gosta mesmo, porque gosta de cinema, gosta de arte, de forma geral. E queria agradecer a cultura, que é importantíssimo, a gente tem que lutar para ele continuar existindo e funcionar com respeito aos participantes, às pessoas que contam com ele para fomentar a cultura aqui do Estado. E, mais uma vez, aproveitando o espaço para uma coisa importante, e não esquecer que, às vezes, a gente está aqui querendo discutir cinema e acaba sendo lado por temas além disso, de hoje, está lá voltando a mistura disponível com o que rola. Um tema que a gente está discutindo há tanto tempo e, mais uma vez, todos estão sendo rodados. Desejo estar com uma vez. Para a mostra competitiva de curtas nacionais, a Mostra Curta Brasil, convidamos ao palco a equipe do filme Palace Hotel, documentário de Minas Gerais, do diretor Cal Guimarães. A sinopse diz assim, está aqui para mim: José Oncinha, Zepão, Sancinho, reticências. Estão aí os representantes do filme? Não. Tá? Ah, tá aqui. Por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Alfa. Fiz a graduação de cor, finalização do Palace Hotel, junto com o Cal. O Cal teve um compromisso em São Paulo e infelizmente não pôde estar
convidamos agora ao palco do CinePR a equipe do filme Vestibular, que é uma ficção que vem do estado de São Paulo, dos diretores Totti Loureiro e Rui Prado. Por favor. O sinopse diz assim: diante de sua última chance de entrar no curso de medicina, Márcio se submerge no universo de competição, paranoia e violência. Boa noite, queria agradecer ao CinePR e, enfim, eu sou o produtor do filme, então para mim é muito mais tranquilo, porque quando você dirige e mostra é horrível, então eu sou produtor, estou conseguindo respirar agora com muita luz na cara. E o que eu acho legal de falar é por que você quis produzir um filme, como que aconteceu isso. E um dia, há muito tempo atrás, veio o Totti e o Ruizito, que eram dois jovens que faziam faculdade de cinema. Eles foram figurar num filme que eu estava dirigindo, foram de graça, de uma maneira muito respeitosa, bacana. Depois, os dois viraram meu amigo, fizeram o primeiro filme, ficou muito bom e eu tenho muito orgulho de poder estar apresentando o segundo filme deles. E com certeza em breve eles vão estar com aqui. Somos um coletivo, fizemos 4 curtas e um longa, sempre recebemos o nome do festival, então é muito bacana estar aqui agora. Eu me lembro da gente escrevendo, colando, e é um cinema maravilhoso, uma população maravilhosa, foi muito bem recebido. Quero dar um abraço ao meu primo daqui de Recife, o Ricardinho, a Clara, minha amiga de São Paulo. E é isso, pessoal. Boa noite, boa sessão e muito obrigado para todo mundo que faz esse trabalho para a gente poder estar aqui, poder mostrar o nosso trabalho e depois ter a discussão, que eu acho mais bacana disso tudo. Obrigado, boa noite. Bom, gente, na nossa programação de hoje consta a exibição do longa-metragem português Cavalo Dinheiro, mas a cópia do filme só vai chegar na nossa produção amanhã, terça-feira. Essa cópia, sob responsabilidade da produção do filme, só foi enviada com atraso no dia de ontem, diretamente de um festival, a exibição que aconteceu no Festival de Cinema de Buenos Aires nos últimos dias. Já a aguardada presença do diretor Pedro Costa tornou-se inviável pela greve geral da TAP, a companhia aérea que traria ele até o Brasil, provocando essa greve que provocou o cancelamento de inúmeros voos que viriam para o nosso país. Sendo assim, a produção do CinePR 2015 informa que a exibição do filme Cavalo Dinheiro vai ser incluída na programação da próxima quinta-feira, dia 7 de maio, no segundo horário, depois da exibição do longa-metragem O Amuleto. Lembramos também que todos os realizadores dos filmes exibidos na noite de hoje participam das entrevistas coletivas na manhã desta terça-feira, às 10 horas da manhã, no Hotel Sete Colinas, em Olinda. E esse encontro, essa coletiva é, na verdade, um encontro para quem quiser participar. Então, vamos à exibição dos curtas-metragens e aguardamos todos aqui amanhã, às 7 horas. Até lá, boa sessão de cinema para vocês. Obrigada. São da ESO, não é isso? Todos são da ESO? Quase todos. Bem-vindos. A gente começa sempre às 10 e pouquinho, a entrevista coletiva com os curtas-metragens que foram exibidos na noite anterior. Ontem foram 3 curtas e a gente, para priorizar, já que um dos realizadores, né, da equipe já está aqui, a gente começa com ele enquanto os outros vão chegando, tá? E não tem entrevista com longa, vocês devem ter visto pela imprensa que o longa não foi cancelado, só vai ser exibido na quinta-feira. Então a gente hoje só tem entrevista coletiva com os curtas. Eu tenho o microfone, qualquer coisa vocês me chamam, eu levo até vocês, tirar curiosidade, fazer pergunta, tá bom? A gente vai começar com o Raoni Antunes, ele é o representante do filme Palace Hotel, é um documentário, foi exibido na noite de ontem. Eu gosto sempre de dar a voz
para quem está aí, falar um pouquinho sobre o filme, para quem viu, né, e para poder relembrar um pouco. Fala um pouco sobre o filme, Raoni, e conta pra gente como foi exatamente o processo de produção, porque você, né, não é o diretor do filme, então fala do filme como um todo e da sua participação também. Bem-vindo. Bom dia. Bom, o Palace Hotel, na verdade, ele é um filme do Cal que foi pensado para a exposição que a gente abriu em novembro em São Paulo. Então é um vídeo que está muito mais inserido dentro de um circuito de artes plásticas do que exatamente de cinema. E aí, o filme é todo, na verdade, todo feito de restos, né? Porque tanto o áudio que a gente escuta ao longo do vídeo, que é uma narração de uma lista de apelidos que o senhor coletou durante a vida inteira dele. Também tem uma lista muito extensa de mais de, sei lá, 5.000 apelidos assim, que ele coletou a vida inteira. E o Cal, durante a gravação do Acidente, que é um longa que ele fez em 2006, tinha captado esse som e tinha ficado com uma vontade de fazer alguma coisa com esse som, dessa leitura de apelidos, desse senhor. Que o Cal se interessa muito por essas coisas que aparentemente são banais, mas que de repente pode, se a gente der uma roupagem nova, dá pra fazer alguma coisa com esse material, né? O trabalho do Cal está sempre muito calcado nesse tipo de situação, assim, reviver coisas, assim. Às vezes descobrir coisa que ele filmou, sei lá, no começo da década de 90, quando filmava no Super 8 ainda e tal, e vai lá e a gente descobre um negócio que não entrou em filme nenhum e ele acha que tem uma beleza ali, e reedita esse material e aí funciona um pouco assim o processo do Cal. Esse filme é mais um exemplo claro disso, porque tinha esse áudio que tinha sido captado em 2006 e ficou guardado, e uma vontade sempre de fazer alguma coisa especial, mas não tinha nenhuma imagem para associar. E aí, por ocasião de um convite do Sesc, da Sesc TV, eles encomendaram umas pílulas para o Cal sobre idosos. Isso foi no final de 2013. E aí eram umas pílulas de 13 minutos, bem abertas, assim, sobre o universo do idoso, assim, que era uma ocasião de centenário da Associação dos Idosos, não sei o que era exatamente, mas e aí ele desenvolveu essas pílulas todas e como sempre sobra material, que o Cal filma muito e vai guardando as coisas, ficou também essa filmagem que a gente vê no filme, que é de um hotel abandonado, que é na cidade de Caxambu. Foi uma das cidades que a gente percorreu para gravar essas pílulas. A gente ficou viajando pelo interior de Minas, litoral do Rio, São Paulo, atrás de imagens, histórias sobre idosos. E tinha essa imagem desse hotel meio decadente lá em Caxambu. A gente até ficou hospedado lá. E tinha essa vontade dele também de usar essa imagem com alguma coisa. Na época acabou não virando uma das pílulas que ele tinha encomendado, mas ficou lá o material. E por ocasião da exposição também, que tinha todo tá a exposição lá em São Paulo, tem todo um recorte mais fantasmagórico, assim, de rastro. Então a gente achou que ia ser perfeito, assim, associar essa imagem desse hotel meio decadente com essa leitura de apelido, podia gerar uma outra coisa, que não era não necessariamente sobre o hotel, não necessariamente sobre o apelido, mas podia gerar uma outra forma de apreensão do filme. O processo foi um pouco assim, é bem de reaproveitar o material mesmo. O áudio já estava lá e é uma gravação incrível, o ritmo que ele lê os apelidos é muito sonoro. E tinha essa imagem do hotel decadente também, que a gente achou que vamos montar junto e ver se funciona ou não. E aí a gente achou que acabou funcionando, assim. Foi um pouco isso. O que você fez, exatamente no filme? Eu fiz toda a parte de finalização, gradação de cor, principalmente, né, a gradação de cor, porque as imagens, do jeito que a gente vê no filme, elas são um pouco mais saturadas. Originalmente eram bem mais amarelas e tal, então a gente fez um tratamento de cor para deixar tudo mais uniforme. Geralmente a foto do Cal já sai muito boa de cara, assim, não tem muita. A gente tenta interferir o mínimo possível, mas tinha um plano ou outro que precisava dar uma acertada na luz e tal, um pouco esse processo. Toda a
o resto, a parte de finalização, saída, encode, toda essa parte. Conta um pouquinho pra gente a história do filme no sentido, essa exibição foi feita aqui, se já foi exibida em algum outro lugar, se já está inscrito para algum festival, a carreira do filme. Então, como eu disse, na verdade o filme, o vídeo, né, que eu acho que talvez seja uma terminologia que encaixa melhor, foi pensado para essa exposição, que a gente abriu agora, no começo do ano, em São Paulo, que é uma outra exposição individual do carro. Então tem uma série de fotos e geralmente a gente tenta sempre colocar um vídeo também, que é como o carro ficou reconhecido, como vídeo artista e tal, então a gente tenta sempre estar com um vídeo dentro das exposições também. Então o vídeo foi todo pensado para essa exposição lá em São Paulo. E na verdade eu acho que o circuito vai ser um pouco mais restrito a, eu imagino, que é o universo de artes plásticas mesmo. Tem essa possibilidade de vez ou outra um festival e tal, mas eu imagino que a vontade do CAL seja associar ele, porque ele tem muito a ver com o contexto da exposição. Ele faz mais sentido dentro do contexto da exposição. Acho que foi legal ver ele ontem junto com a ficção também, que eu acho que até foi legal, né? Porque registros muito diferentes. Vídeo mais ensaístico, depois ver com a ficção, acho que funciona também esse embate, mas a ideia é um pouco essa, porque até quando a gente faz esses vídeos para vincular dentro da galeria, existe uma série de problemas contratuais e tal, que a gente não pode muito. A negociação é toda feita direto com a galeria. Então, a partir do momento que a gente coloca o vídeo lá, as obras lá, a galeria é quem tem, digamos assim, o direito autoral sobre o vídeo. Então, acaba que a circulação ficou meio restrita de acordo com o convite de curador ou para uma outra exposição que o vídeo possa encaixar. Eu imagino que vai ficar um pouco por aí. É o primeiro festival de cinema então que ele participa? E tem algum outro inscrito? Ou vocês entenderam que podem também inscrever? Não, na verdade não tem muito essa ideia de fazer inscrição para o festival, porque por essa restrição com a galeria. Aqui acho que foi o primeiro festival de cinema e imagino que não serão muitos mais. Assim, então foi uma oportunidade ótima de ver na tela grande também. Acho que vão se repetir muitas vezes. Já que essa é uma turma de cinema, de uma faculdade daqui, conta a sua formação, conta para eles qual a sua formação e a sua relação com o cinema desde quando? Bom, a minha formação, eu estudei na Escola de Belas Artes, da FMG, mas sempre entrei já como a FMG não tem um curso de cinema separado, tem um curso de animação, mas que é já uma área específica. Entrei para a Escola de Belas Artes e fiz especialização em arte digital, que é o meu ofício, vamos dizer assim, que me sustenta mesmo é isso, toda a parte de finalização e montagem também, toda a parte de pós-produção, desde a logagem até a parte técnica mesmo. E entrei para a faculdade com esse intuito de estudar cinema mesmo. Como não tinha um curso separado, tinha um curso, mas era pago, e eu não tinha condições e tal, queria muito estudar na Faculdade Federal, porque eu achava que o universo é interessante, aí a gente acaba aprendendo muito na Faculdade Federal, porque tem possibilidade de fazer matéria em outros cursos, fiz muita matéria na comunicação, fiz matéria na história, que eu não sei como funciona aqui, mas na FMG a gente tem uma carga horária que a gente tem que cumprir necessariamente fora do curso. Então, tive essa possibilidade de fazer muitas matérias de cinema na comunicação, que é a pós-graduação de cinema na FAFISH, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Federal, é muito legal. Tem os professores ótimos que são referência de estudo de cinema contemporâneo hoje no Brasil. Então, como lá tem sempre muito mestrando, e os mestrandos eles têm que, acho que no segundo ano, dar um estágio docente, ministrar uma disciplina para os alunos da graduação. Eu aproveitei muito essas matérias que os mestrandos davam, que eram muito específicas, assim, que acho que nem sempre uma grade curricular de cinema, do curso de cinema normal, tem esse tipo de disciplina, assim, que é uma coisa já muito dentro da pesquisa do mestrando. Então, foi legal por isso. E aí, eu comecei trabalhando na TV, na verdade. A gente tem um programa da Rede Minas, que é a TV pública lá de Minas, que agora até está meio caída, meio largada assim, mas na época era super importante.
era onde a gente conseguia ter mais acesso a programas culturais em Minas Gerais. E aí a gente fez esse programa por 2 anos, e depois, nesse meio tempo, continuando já trabalhando em filmes, assim. Vezes como câmera, som direto já fiz também, mas não era muito a minha praia, mas fazia, assim, na época. E aí depois eu fui trabalhar no coletivo lá de Belo Horizonte, que se chama Teia, não sei, talvez vocês conheçam, tem uns filmes importantes e tal, desde o começo da última década, né, dos anos 2000, assim, muitos filmes legais. E na Teia eu fiquei mais de 3 anos, uns 3 anos e meio, eu acompanhei a produção de vários filmes, não sei, bom, assim, a Teia tem uns filmes importantes, assim, o Girimunho, que foi um filme que teve uma carreira muito legal, acho que até ficou encartado aqui um tempo também, teve no Festival de Veneza, o filme do Serginho, Céu sobre os Ombros, que foi finalizado lá na Teia também, enfim, vários outros filmes. Fiquei lá com as meninas esses 3 anos, e depois rolou esse convite para trabalhar com o Cal eu já estou há quase 1 ano e 7 meses. Mas já acompanhava a obra do Cal, já tinha um contato anterior também. Foi um pouco assim, começou na TV e aí, à medida que foram aparecendo os convites, foi inserindo mais no cinema e é o que eu faço hoje, assim, mais dentro do cinema mesmo. E aí, pessoal do cinema? Perguntas? Curiosidade? Seu nome? Bom dia, meu nome é Severino Ramos, sou muito conhecido como Piuí. Eu queria saber de você o que foi que representou para você participar do CPF em Pernambuco, já que é um festival bem reconhecido em todo o Brasil, em alguns lugares lá fora da Europa. O que isso significa para você? Acho que o convite para passar o vídeo aqui foi muito legal, no sentido de poder dar uma outra vida para o vídeo que a gente não tinha pensado a princípio, né? Como falei antes, tinha toda uma ideia de vincular o vídeo dentro da galeria mesmo. A princípio não era a ideia exibir dentro de um festival de cinema, assim. Mas foi ótimo o convite, eu achei que foi super bonito ver o filme na tela grande mesmo, assim. E o Cinepack, nem você falou, né? Já está, sei lá, na 19ª edição, não é qualquer, acho que é 19ª. Então, não precisa nem falar, né? Acho que já é um festival consolidado, né? Acho que é uma vitrine interessante. Pelo que eu andei conversando com o pessoal aqui da cidade, que já trabalha na produção do festival há muito tempo, andou parece que nos últimos anos, havendo uma série de críticas pelo recorte que estavam fazendo, que estava um recorte meio limitado, estavam trazendo muitos filmes mais autorais, estavam focando muito numa pesquisa de ficção mesmo, assim, não estava dando muito espaço para outro tipo de cinema, mas que parece que agora nessa edição voltou, então acho que a expectativa boa para os próximos anos também, assim, que continue trazendo filmes mais diversos, ao invés de um tipo de filme só. Vamos registrar a presença, chegou o representante do vestibular, aproveita e se apresenta aqui na turma de cinema, na faculdade da ESO. Se apresenta e fala um pouco sobre o filme, como foi a inscrição. Prazer, meu nome é Dida Andrade, eu sou produtor do filme. Antes de tudo, quero dar um abraço para o meu professor do GIG, que ele estava lá desde os meus primeiros passos em 2007, quando eu resolvi fazer meu primeiro curta. E contando rapidamente um pouco a nossa história, éramos no começo 2 alunos de cinema da FAP, uma faculdade em São Paulo. A gente tinha 19 anos, nunca tinha feito filme nenhum. Daí foi na aula do Luiz Chig que ele propôs a ideia de fazer um curta-metragem. Todo mundo se uniu, sabe quando é que todo mundo fecha a turma? Daí eu olhei para o amigo deu para mim, não tinha mais ninguém, e ele falou, pô, vamos chamar alguém de fora aí, formar uma equipe e fazer? Eu falei, vamos, sobrou a gente mesmo. Daí isso começou uma coisa legal, porque éramos 2 estudantes, mas depois quem foi fazer o som era uma pessoa do Rio Grande do Sul, que estava formada e estava lá.
quem fez a foto era um outro amigo nosso que não fazia faculdade, que ele aprendia de um jeito mais trabalhando mesmo, e era o primeiro curta dele que ele quis fazer com a gente, então se uniu e foi meio que uma mescla, né? A gente ficamos muito tempo para fazer esse filme, muita gente falava, não abaixa as expectativas, vocês são muito novos, e é verdade, é uma coisa muito difícil. Ganhamos 3 prêmios em Gramado, passamos em vários festivais internacionais, foi muito bacana. Continuamos juntos, eu e meu amigo Andradina, fizemos mais 3 curtas-metragens, um longa, daí eis que aparece o Totti e o Luizito, que são os diretores de ontem. Na época eles estavam no começo da faculdade, falaram, a gente viu o filme de vocês, gostou, não sei o quê, tinha como um dia a gente ir conversar com vocês? Lógico, eles vieram, falaram do roteiro, depois a gente acabou se reencontrando para falar de outros assuntos, ficamos amigos. Eles fizeram o primeiro filme deles, que foi o Sol Pode Cegar, que foi muito bacana, passou no Festival de Santa Maria da Feira, que é um festival muito... é um festival de cine facial muito legal, ganhou 2 prêmios nos Estados Unidos, um deles que era elegível para o Oscar, eles tinham 22 anos. Daí eles chegaram e falaram, a gente vai fazer um outro curta-metragem chamado Vestibular. Eu e o meu amigo falamos, demorou, ótimo. E novamente, uma coisa que foi bacana é que eles estavam se formando na faculdade, mas teve essa coisa, como no nosso primeiro curta, da equipe não ser necessariamente da faculdade que eu estudava. Quem fez o som era da USP. Normalmente tem uma rixa entre o USP e a APE, graças a Deus não teve, um cara muito firmeza. Quem fez a fotografia era aquele meu primeiro amigo que tinha que tinha trabalhado no curta, junto comigo, feito o primeiro curta dele, mas agora ele era um fotógrafo que faz série, que faz bastante coisa aqui. Ou seja, era 10 anos mais velho que ele. E foi um estudo, os dois gostam muito de Kubrick, e uma coisa que eu achei muito bacana nesse projeto, eles falaram, já com o roteiro, falaram, não, eu quero que, eu não sei se vocês viram o filme, se alguém não viu, depois só me procurar no Facebook de Andrade, manda o link. Eles falaram, não, eu quero que o filme agora, esse momento, não tenha música, não tenha som direto, só tenha música, porque a gente vai decupar em cima da música. Daí a gente falou, beleza. Daí eles foram lá, decuparam antes, sem os atores, só com eles mesmos, com os amigos, para ver se a montagem encaixava. Daí foi nessa coisa, eles foram fazendo videoboard, vídeo storyboard, a ponto de conseguir chegar e fazer um filme muito barato, com um projeto, acho que foi R$2.500, a gente conseguiu a finalização de graça depois, com a Cinecola, de um jeito, enfim, foi muito bacana ter esse aporte de fazer uma finalização que ia custar 10 mil, o pessoal ter dado pra gente de graça. Os meninos, eles estão no festival de Oberhausen, na Alemanha, por isso que eles não estão aqui no CinePR, mas eles ficaram muito felizes, e eu fiquei muito feliz que a primeira vez que eu fiz no CinePR, eu respeito muito o cinema pernambucano, desde quando eu tinha 15 anos de idade, eu falsifiquei uma carteirinha para ver o Amarelo Manga, do Cláudio Assis, e desde lá tudo mudou a minha vida. Eu acho que é isso, acho que se alguém viu o filme ou quiser fazer alguma pergunta de produção, uma pergunta que possa não ter a ver com o filme, mas talvez da área, qualquer coisa, eu estou completamente aberto para dividir as experiências que a gente teve no filme, que a gente teve no meio desses 9 anos já que a gente tem de produtora. E muito obrigado pelo convite. E muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Porque a verdade é essa, sem ter gente querendo discutir, nada é discutido. Só enquanto eu passo para as perguntas, só conta um pouquinho a carreira do filme, que eu já tinha perguntado no final. A carreira do filme, onde ele já foi exibido, se está inscrito em outros festivais?
Ele teve a sua premiere internacional agora, esse mês, no Festival de Oberhausen, na Alemanha, que é um dos festivais mais antigos de curta-metragem, e a premiere nacional está sendo aqui no CNPE, que eu tinha todos os trabalhos e nunca passei, então foi uma vitória muito grande estar com o filme deles aqui. Então aqui no Brasil está estreando, daí a gente vai começar a mandar para todos, né? Para conseguir encontrar o público do filme. E é isso, daí é que nem loteria do festival, depois que você estreia naquele que você quer, manda para todos para ser visto o máximo possível. E isso só um parênteses, não sei que eu estou falando muito. E uma coisa muito legal é que o próximo passo, assim não o próximo passo, querendo diminuir o curta-metragem, mas de hoje a gente encheu muito o saco deles para ir para o longa-metragem. E eu acho que eles estão super preparados mesmo, eu acho muito bacana fazer um curta. Muitas vezes você vai ter que, no seu primeiro curta, resolver ou mudar a história do seu curta, porque o que você pensou foi diferente do que você filmou e mexer na montagem para ter o melhor filme. Daí é bacana fazer o segundo filme mais milimétrico para te dar segurança de produção, de roteiro para ir para o longa. Eu acho que esses degraus assim, é uma coisa que te dá muita solidez e até mesmo calma quando você vai fazer outros projetos. Da gente, no primeiro período, cinema. Assim, ele passou um curta pra gente. Tipo, eu sou a diretora do curta. E assim, eu queria saber qual a dificuldade de fazer um primeiro curta, já que tem tanta gente, assim, inexperiente, que nunca fez um curta. Tem gente também experiente que já trabalha em certas áreas e tal. Mas assim, eu queria saber qual a maior dificuldade de fazer um curta com tanta gente inexperiente ainda. Qual é o seu nome? Isabelle. Eu acho que o primeiro problema de todo o curta-metragem começa com um só, que é quando você se reúne com a equipe porque o primeiro encontro com a equipe é: esse barco vai andar bem ou esse barco vai ter conflito? E o ser humano trabalha em duas chaves: conflito e harmonia. Conflito traz conflito, harmonia traz harmonia. O primeiro passo que eu acho que o bom diretor é aquele que consegue estabelecer harmonia entre as pessoas que trabalham, porque se começar no conflito vai ser pau até o final e não vai ficar bom. Quando rola uma coisa de harmonia, um ambiente onde um acredita no trabalho do outro e consegue ter uma humildade ao ponto de, estamos fazendo o nosso primeiro filme, daí tem que sonhar. E isso que eu acho bonito, porque você começa, o primeiro filme é um filme da faculdade, daí fecha os olhos um dia e fala com a tua equipe com toda a força do mundo, quando vocês sentirem que veio alguma ideia boa: esse projeto aqui é massa pra burro, esse projeto vai estar no CinePé. Teve uma hora no meu, é óbvio que eu não fui pra Cannes, mas teve uma hora no meu primeiro curta que a gente fala gritando: isso aqui vai estar em Cannes, isso aqui vai estar em Cannes com a equipe. Isso teve uma união e uma força no projeto muito grande, porque fazer algo que você acredita é o primeiro passo. E todo mundo começa numa hora do zero, mas aí o que eu acho que tem que fazer é, a primeira coisa, ter calma, se não falar o que você não sabe. Se alguém te levantar uma questão, sei lá, todo mundo vai dar opiniões no roteiro, ter calma, em vez de querer discutir, parar para pensar mesmo, para refletir, para trabalhar a harmonia. E cada o fotógrafo, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Isso eu fiz no meu primeiro curta. Eu filmei o filme inteiro sem os atores para ter certeza que o filme ia se montar. E durante eu filmava, junto com o fotógrafo, junto com o pessoal do som, a gente aprendeu mesmo como fazer um filme. A gente viu que a gente ia fazer muita coisa errada.
Tem um livro, com certeza o Chico passou para vocês, que passou para a gente, chamado Direção de Cinema, do Michael Hedge. Era um livrão grosso. Daí, leia esse livro, sabe? Assista curtas-metragens e tente testar antes para não vir com muita surpresa na hora do muita surpresa. Pô, você que vai fazer o som, né? Você que vai fazer o som? Então, essas são as locações. Avise antes para a pessoa quais são as locações. Veja se dá para a pessoa ver se tem reverberação. Peça para a pessoa poder ler um pouquinho de som antes, sabe? Se essa locação está ruim e vê que vai precisar de uma lapela, porque a lapela reverbera menos que o boom, baixa a lapela. Então, o que eu iria dizer é: tenta se preparar e se prevenir o máximo possível para as eventualidades que pode acontecer no meio da filmagem, e quando aparecer no meio da filmagem essas eventualidades, se acalma, olha para a sua equipe e tentem incorporar o problema e resolver, sem mostrar desespero ou sem perder as rédeas, porque senão é uma corrida que vai ficar, enfim, você não vai conseguir chegar no seu resultado final. Bom dia, meu nome é João Paulo. Eu sou produtor também de um curso da faculdade e queria saber qual a principal função do produtor. Essa é uma pergunta muito boa, João Paulo. Aqui no Brasil, a gente tem, não só aqui no Brasil, mas a gente tem muito uma ideia de cinema de autor. Então a gente tem uma valorização muito grande pela pessoa que dirigiu, que escreveu, e fica parecendo que o resto só vai fazer o que aquela pessoa está falando. E já nos Estados Unidos e outros países hoje em dia não tem isso. O produtor é uma pessoa que, além de, na minha opinião, ele está o tempo inteiro junto com o diretor, porque o produtor é aquele que acreditou no projeto. Então o tempo inteiro ele está com o diretor. Para mim, o produtor bom é uma pessoa que deixa o diretor trabalhar da melhor maneira possível. Ou seja, se você sente que o seu diretor está um pouco incomodado, sabe, que está rolando um pouco de atrito entre ou a arte ou a foto, ir lá conversar com a pessoa da foto, tentar falar, tentar colocar uns panos quentes para o filme ir bem, conseguir fazer um desenho de produção, por exemplo, quantos atores são, como que a gente vai fazer o cast, quem vai ser as pessoas, em que faculdade a gente vai procurar os atores, conseguir fazer de uma maneira que o set funcione perfeitamente, e a pré-produção, que é o mais importante para estudar a roupa no set, funcione. E procurar assistentes que vão agregar, porque se você tiver, por exemplo, você vai fazer um roteiro, você pode até mesmo chegar e dar ideia, e se tal cena fosse em tal outro lugar, que vai ser mais fácil, não sei o que, já resolveu um grande problema. Então, essa cena aqui vai ser, vamos supor, vai ser nesse auditório. Tem como você dar uma olhada lá no som uma semana antes? Daí você vai precisar do microfone para poder ver se o som vai estar bom. Daí o cara vai poder falar, o som está bom, não sei o quê. Beleza. Enche isso daqui de manta, de cor, para tirar o eco, né? Manta de som, se não tiver manta de som, bota edredom, manda o cheiro de edredom no carro, sabe? Mas o trabalho dele é isso, é fazer tudo para o filme acontecer, segurar todas essas buchas para o diretor poder se focar unicamente em decupar, em trabalhar com os atores e todo o circo. E quando o pessoal estiver perdendo a fé, o produtor é a primeira pessoa que não pode perder a fé no projeto. É o cara que está junto do diretor. Quando o diretor estiver desesperado, porque os diretores se desesperam, é o cara que abraça, bota no ombro e fala, velho, eu tô contigo, a gente vai conseguir chegar lá.
vai que rola. Eu acho que só complementando um pouco também, falando um pouco da produção dentro do documentário, que eu acho que demanda um outro tipo de repente, de abordagem, que não tem tanto esse gerenciamento de set, tem também, mas tem muito mais uma coisa de fazer um meio de campo com os possíveis personagens que você vai filmar, ainda que seja colher depoimento, enfim, tem mais, tem essa função também dentro do documentário, assim, que é fazer um primeiro contato com o personagem, assim, que a gente tem muitos documentários que são mais propositivos e tal, que partem de histórias de pessoas reais, mas que de repente tem um tipo de proposição para reencenar e tal, para botar esses não atores, pessoas que são pessoas comuns para, enfim, de repente representarem a si próprios e tal. Tem um pouco dessa diferença do documentário e fala uma outra coisa também que eu acho que é importante, que hoje o papel do produtor está muito atrelado também a fazer o trâmite burocrático de inscrição em edital, né? Correr atrás de ficar antenado, né? Que linhas de fundo setorial, de financiamento que estão abrindo, né? Cada vez mais ficar antenado com oportunidade de laboratório de roteiros, de projeto ainda estiver nesse estágio. Acho que além de tudo, desse gerenciamento prático na hora da filmagem, o produtor de antemão tem que ser esse cara que é antenado, tem que frequentar festival, tem que saber o que está acontecendo, quais são os mecanismos de fomento, qual o laboratório que aprova esse tipo de projeto, então tem que estar muito conectado, assim, eu acho, com essa parte burocrática do fomento também, porque é o que financia, imagino que 90% dos filmes. Eu agradeço mesmo esse cumprimento, porque é uma grande verdade. Tem um trabalho, tem que ir para festival mesmo, pegar esses editais, aprender a escrever, é uma coisa importantíssima, porque saindo da faculdade é mais difícil fazer projetos sem dinheiro e, enfim, a gente acaba vivendo desses recursos. E uma coisa que eu reparo, todo mundo que quis ser produtor, mas a pessoa que quer ser produtor de verdade, sempre conseguiu trabalhar, como eu posso dizer, se dar bem, porque muitas poucas pessoas sabem fazer um projeto sólido, sabem que festival é bom para estrear, como ele falou, tem festivais que tem projetos de desenvolvimento, daí você manda um projeto do seu filme para esse festival. Se você for aprovado, você vai lá para falar com os caras pica lá sobre o seu projeto. E é muito provável você passar o seu filme, se você já foi selecionado nesses projetos de desenvolvimento, e depois o filme ser aprovado. Esse ping-pong acabou, né? Rafa, deixa eu pedir para você comentar um pouquinho sobre o cinema mineiro. A gente está em Pernambuco, e você fala do cinema pernambucano, mas eu queria que você trouxesse um pouco para a gente do cinema que é produzido em Minas Gerais. Já queria que os dois repetissem o nome deles, porque eu cheguei atrasado. Meu Ralph Antunes. Ralph Antunes. E eu sou o Dida, não o goleiro que era do Brasil, Dida Andrade. Pelo vestibular e o hotel. Ralph com PH. Isso. Então, nossa, vou fazer uma retrospectiva de cinema mineiro, acho que dava para fazer um seminário, né, de muitos dias, assim. Mas, bom, falando do que é produzido hoje, assim, a gente dá para listar uns realizadores que eu acho que foram e continuam sendo nomes muito representativos e que influenciaram provavelmente todo mundo que escolheu estudar cinema, viu o filme desse pessoal e se interessou e decidiu estudar cinema por conta deles, né? Começando, sem dúvida, tem como não começar pelo Cal, né? O Cal Guimarães, que é o diretor do Palácio Hotel, que é um realizador que começou a fazer as suas pesquisas aí com o Super 8 no começo da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, numa viagem que fez a Londres e tal, e levou... Já tinha uma influência muito grande do avô dele, que
tinha câmera Super 8 e tal, era médico, filmava cirurgias e tal, e ele ficou encantado com aquele negócio. Ele é um cara que é absolutamente fissurado com a imagem, assim. A vida dele é produzir e consumir imagem mesmo. E aí teve uma carreira muito interessante dentro da videoarte, né, que é uma tecnologia que a gente usa para quando apareceu esse advento do vídeo, né, da câmera TV e tal, e a galera pôde ter um barateamento de custo para poder filmar. Não necessariamente precisava mais ter uma equipe grande, podia ter uma câmera de repente que cabia no bolso, assim, nem tanto na época no bolso, mas já era bem portátil e tal, esse advento do vídeo. E a galera que incorporou muito bem e soube explorar uma linguagem dentro do vídeo. Então tem essa geração de videoartistas da década de 80 que é super importante para o cinema brasileiro. Tudo que vem depois bebe um pouco daí, que aí vem o Cal, o Éder Santos, que hoje em dia não está nem tão produtivo mais. Tem um último longa aí, mas que teve um pequeno hiato, assim, são os videoartistas importantes, assim, E aí depois veio essa geração, que depois do Cal, do Éder, que foi a geração da Teia, que foi onde eu trabalhei quase 4 anos. As meninas começaram, se eu me lembro bem, acho que foi com o curta Trecho, que é o filme da Issa com o Elvésio Marins, da Clarissa Campolina, que foi um curta que eles fizeram com o Andarilho, pelos estados de Minas Gerais. O filme foi para Brasília, ganhou o prêmio lá em Brasília, de montagem, não sei se de melhor filme, não estou bem lembrado. Mas e aí emplacaram, assim, já continuaram essa pesquisa, ainda muito em cima de curta, mas aí no processo natural começaram a vir os longas, né? E aí dá para falar do trabalho de documentário da Marília Rocha, que foi hoje é tido como, em Minas Gerais, como o primeiro longa dirigido por mulher, assim, que teve uma carreira legal, que foi o Aboio, se eu não me engano é de 2006, 2005. Foi o que teve uma circulação muito legal. O documentário circulou bem nos festivais de documentário fora do país. A Marília continuou nessa pesquisa de documentário, ao mesmo como era um coletivo, tinham frentes diversas, assim, ao mesmo tempo que a Marília estava na pesquisa dela no documentário, a Issa já estava com uma carreira muito sólida de montadora, cada vez montando mais filmes dos outros, não só dela. Então a Teia acabou lançando vários filmes que eu acho que são muito importantes dentro dessa nova geração de cinema mineiro. E agora, já numa geração que já é ainda depois da Teia, que é a galera da filme de plástico, mais na figura do André Novaes, que é um cineasta assim, talentosíssimo mesmo, talentosíssimo. Acho que guardem esse nome, assim, quem não conhece ainda daqui a pouco. Já está no primeiro longa, está com curta novo em Cannes também agora, na quinzena. Então, acho que é o único curta brasileiro, né? Ele teve com o anterior, que é um pouco mais de um mês, que é toda uma pesquisa em cima de... Ele sempre faz os filmes com a família dele. Então ele bota os pais dele para atuar, assim, o irmão, a namorada do irmão. Ele constrói uma dramaturgia toda pensada para a família dele atuar no filme, que é um tipo de dramaturgia muito, muito interessante, assim, que ele, com uma coisa pouca, assim, o último curto que teve em Cannes ele fez, sei lá, em 2 dias, no final de semana, assim, ele com a namorada e tal, encenando o começo de namoro. Então tem toda essa pesquisa com não atores, que é um negócio que está já, para mim, assim, no estágio avançadíssimo, né, nessa pesquisa, assim, já... E também, claro que eu deixei um monte de gente fora, mas fazendo um balanço, assim, eu acho que está um pouco dentro desse nicho, assim. Tem alguns outros realizadores, vários outros filmes importantes e tal, que eu devo estar esquecendo aqui, mas está um pouco por aí, assim. Bom, primeiro eu queria parabenizar os 2 representantes, né, dos 2 filmes aí. Um grande abraço de vida, né, o que é curioso, assim, é a curadoria do Cinta escolher esse tipo de filmes. Quando eu digo esse tipo de filmes, são filmes que
sai um pouco desse eixo, digamos, desse cinema comum. Aí você pode me perguntar, o que é o cinema comum? É o cinema feito para o espectador comum. Então esses filmes, o que eles tentam fazer? Eles tentam transformar o espectador comum, no mínimo um espectador um pontinho acima do comum, que já é um desafio. E é interessante, são dois filmes bem diferentes, mas no entanto, com essa proposta. Então o do Cal é na linha do Cal mesmo, que é, digamos, herdeiro da videoarte e que já levou até prêmio em Cannes, não o Cal, mas filmes nessa linha, que é o Teatro Conversar com o tipo Momi, por exemplo. E por outro lado, a gente tem um trabalho como esse do Totti e do Luizito, produzido por um grande Dida, que é um cinema que também tem muito a ver com essa experimentação, mas ele já tem uma outra pegada, que é um filme mais, digamos, jovem, não que o tal seja velho, né? Mas estou dizendo assim, ele dialoga mais com os... É um cinema jovem, esteticamente, mas também tematicamente. Então isso é interessante. E então de parabéns, né, assim, pelos filmes, os diretores, vocês representantes. E agora, mais pontual aqui ao vestibular, o Dida disse que o filme passou no Oberhausen. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso, é uma dimensão muito grande, porque é um festival que revelou hoje a maioria dos grandes diretores mundiais, a começar pelo próprio Wim Wenders, há 40 anos atrás, 45 anos atrás. E é importante lembrar também que o Oberhausen é a sede, digamos, do manifesto do novo cinema alemão na década de 60. Então nada é por acaso, né? Então, eu acho que isso é uma porta que se abre agora para o filme vestibular, que acho que você tem que preservar de alguma maneira, porque não é fácil passar filme lá. Eles são muito exigentes. Os filmes que eles escolhem são esses que dialogam com o espectador não comum, porque eles buscam abrir novas fronteiras da linguagem cinematográfica e audiovisual. Então eles escolhem filmes já há 40 anos que apontam para o futuro. Não sei o que isso quer dizer, mas vestibular e o próprio Palace Hotel, acho que aponta o Palace Hotel, no entanto, ele já está bem estabelecido nesse nicho, digamos, mas ele está dentro desse futuro. Se é que existe algum futuro do cinema, né? Eu acho que o futuro do cinema está aqui. Está vocês aí na frente e muitos dos que estão aqui sentados. Agora, o que ele vai ser, acho que é bom assistir esse tipo de filme, porque é uma luz que aponta lá para frente. Aí eu digo, né, Oberhausen, um festival exigente, que nível de exigência é esse, por exemplo, né, se eu pensar? Então, quando eu assisto o filme vestibular, eu identifico nitidamente o nível de exigência. Então, não sei se isso está claro para o Dida, mas o Dida deve estar claro para ele, pegar o que sabe o que eu estou querendo dizer. Né? Então, é um filme onde o cinema está acima de tudo. No caso do Palace Hotel, é isso também. Num outro estilo, mas a mesma ideia. Vamos privilegiar o cinema. Ou seja, o resto não interessa. O que é o resto? Todo mundo sabe. Notícia de jornal, Globo, sei lá, qualquer coisa, qualquer merda. Vamos agora botar os filmes, né? Então, assim, é um filme que aponta para isso. O que eu gosto do vestibular é exatamente isso. Esse frescor, essa juventude temática, né? Ao mesmo tempo uma dramaturgia bem moderna, né, com um estilo, digamos, bem acertado naquilo que hoje os festivais de cinema querem, né? Não é que ele é produzido para passar nos festivais de cinema, mas ele agrada a esse nível de exigência por ter uma força. Essa força é difícil encontrar. Acho que o Luizito e o Totti já tinham essa força e agora eles decantaram ela nesse formato. Sabe, é um filme jovem, digamos, estiloso, nessa coisa bem moderninha e tal, mas ele não perde, digamos, a força cinematográfica, que vem muito das referências. É um filme que me levou muito a pensar durante o filme, é um filme de 20 anos atrás. Eu não sei nem se o Luizito e o Totti conhecem, mas é O Ódio, do Mathieu Kassovitz. É um filme francês fantástico e que tem eco de ódio, assim, no filme, porque o filme trata exatamente do ódio, né? E ele traduz isso nessa coisa de cara botar um capuz no metrô, sabe? Um cara meio que se transforma numa espécie de marginal fantasma em busca de vingança da sua presa, da destruição, né? Então ele é muito sutil nessa coisa dessa vingança, desse ódio, e acho que essa sutileza que agrada muito. A gente está cansado um pouco dessa
banalização da imagem, digamos. Hoje existe um termo que já está muito batido desde a década de 70, mas que hoje está muito vigoroso, que é a banalização da imagem. Ela não vale mais quase nada. Então, quando pega dois filmes, como o Palace Hotel e com o Vestibular, que valorizam a imagem, porra, só posso dizer um negócio, parabéns, porque é muito difícil valorizar a imagem hoje em dia. E vocês conseguiram, muito parabéns. Você quer dizer, tal, o plot e o existe que vocês transmitam, por favor, para eles. Esse meu recado, Dida. E aí eu vou fazer até uma pergunta para o Dida. Você tem noção do que é passar o filme Overhouse? Se identifique, por favor. Olha, meu nome é Paulo Gregori, cineasta e coordenador do curso de cinema da ESO aqui em Olinda. Então, eu acho muito bacana mesmo encontrar cara, esse cara foi meu professor há muito tempo atrás, é surreal, vocês não fazem ideia. E ele realmente é um papa de, se você quer saber qualquer coisa de festival, de tendência, ele consegue falar lá desde o cinema romeno até o cinema de qualquer país da África, melhor do que os caras que moram lá. Ele é uma pessoa realmente que é uma... Enfim, é uma bíblia do cinema. E uma coisa que a gente conversava muito era sobre os festivais, quando eu estava fazendo o primeiro filme, que a gente estava, pô, mas onde é que eu mando, aonde eu me mando? E o Oberhauser, eu me lembro que você até me comentou de um curta que começava bem fechadinho lá, que você tinha assistido. É um filme de Minas, do Marcelo Zeri. E que abrindo, que não sei o quê. Eu só pensando, parando para pensar, comecei a ver muito curta. Só que no meio tempo disso tudo, daí primeiro eu comecei a fazer, correr festivais nacionais. Tem uma coisa que é difícil. Muitas vezes uma pessoa pode ver o teu filme, passar em Oberhauser é muito difícil mesmo. Foi uma coisa que, quando, na minha opinião, é tipo Cannes, é tipo um festival que... são festivais que, se você passou, todo mundo vai querer ver o seu trabalho. São festivais que realmente eles pensam em... Eles têm muito medo, na minha opinião, de pegarem realizadores que não vão continuar. As pessoas que estão lá, você pode ter certeza que vai vir coisa boa. E uma coisa que eu acho muito bacana é que a gente formou uma espécie de coletivo em São Paulo. E que hoje nesse coletivo trabalham 5 diretores, assim como em Minas tem um coletivo, assim como em Fortaleza tem um coletivo. Então, para o Oberhauser e para outros festivais, tem um carioca muito gente fina, que é o Eduardo Cerveira, que é também outro cara super respeitado aí nessa parte de festivais, é um cara que sempre está viajando para fora. Ele sempre representou os nossos filmes. Daí teve o primeiro, que foi o Para Que Não Me Ames, que o cara do Festival de Cannes chegou a escrever um e-mail falando que adorou o filme, mas que infelizmente não ia pegar. A gente mandou um segundo curta que foi para lá, e que todo mundo viu, mas não pegaram. A gente mandou um terceiro curta chamado A Triste História de Kid Punhetinha, também foi lá, não pegaram. A gente mandou um longa. E o cara de Cannes até escreveu, cara, achei muito bom, mas infelizmente não vai dar para entrar esse ano. Depois a gente mandou um outro curta, que também não entrou. E o que eu acredito também é que uma hora os caras falaram, vamos ser o primeiro a pegar. Esses caras não vão parar de fazer cinema. E eu acho que honestamente foi meio que uma onda dessa toda. E eu fico muito feliz, porque quando começou só eu e o Andradina, a gente estava muito... porque tem um gap de fazer um filme. Eu fiz um filme, daí o meu próximo filme vai demorar tanto tempo, porque eu vou correr festivais, e depois eu tenho que escrever um roteiro, e blá blá blá. Um coletivo não. Cada ano você consegue ter um filme. E isso dá uma força muito forte mesmo, tirando o lado positivo, que é todo mundo
se ajudado, né? Como é que chama o coletivo de vocês? Filmes da Lata. Só complementando também, que você puxou esse gancho de Oberhausen, né, que eu vi que, acho que na competição está o filme do Pablo Lobato também, que até acabei esquecendo de citar aqui, dentro dessa contextualização da Teia, que é um outro cineasta também que está muito hoje em dia inserido já no círculo de artes plásticas, né? Está aí rodando o mundo inteiro com exposições em várias bienais importantes, mas que continua vez ou outra ainda se aventurando aí no vídeo, né? E tá com um vídeo lá em Oberhausen também, que é o Corda, que é um vídeo lindíssimo. Espero que circule mais aqui no Brasil também. Guida, só mais uma pergunta, eu também não sei quanto ao Ralph, depois pode complementar essa pergunta que eu vou fazer. Você falou que você estudou numa escola de cinema, né? Então, vou fazer uma pergunta. Você acha importante fazer uma escola de cinema? Essa é uma pergunta que você está na fogueira, só não acenderam um fogo ainda. Tem pessoas geniais que não precisaram fazer cinema. O que eu acredito você consegue fazer tudo se você realmente quiser. Mas o que eu acho legal de fazer uma faculdade de cinema para as pessoas que podem ter que podem fazer uma faculdade de cinema, eu acho que você fica que é um lado que para mim é um benefício enorme. Eu não sei quantos anos é o curso. Quantos anos é o curso daqui? 3 anos e meio. 3 anos. Você pode ficar 3 anos e meio unicamente pensando em cinema. Porque a sua faculdade, só de você ficar 3 anos e meio pensando em cinema, já é muito bom. Primeira coisa. Segunda coisa, vocês estão juntos de pessoas que querem fazer cinema. Então vocês vão acabar formando as suas equipes que vocês vão se manter trabalhando por aí. Vocês são uma nova geração que vão vir. E um lado que é inegável, quando você começa a fazer uma coisa, você começa completamente cru, sem saber de nada. E a universidade, o que ela te dá? Ela te dá professores que já passaram por muitas experiências, te faz fazer encontros. Até eu entrar na faculdade de cinema, eu não sabia o que era tal festival, como que eu mandava, o que era o curta, enfim, o que era o CNPE. Vocês estão aqui porque vocês fazem uma faculdade de cinema e escutaram hoje. Então, eu acho que para quem pode fazer uma faculdade de cinema, é muito bom. Eu acho que o problema que a gente teve aqui no Brasil, infelizmente, é que só agora está começando a abrir mais cursos de cinema. Nos Estados Unidos, vocês terem uma ideia, é o segundo curso mais procurado. Só perde para medicina, um curso dificílimo. Lá tem muitas faculdades de cinema. E acho que é isso. Obrigado. Você quer que essa pergunta para nós também? Eu sei, óbvio, você estudou cinema? Não sei se você estava aqui, a hora que eu falei que eu estudei Escola de Belas Artes, né? Porque a gente não tem um curso de cinema na UFMG, né? Tem na UNA, que é pago, e não me interessava muito no ambiente da faculdade paga. Eu queria estar na Faculdade Federal pela vivência do campus e tal, por poder fazer matérias fora do curso e tal, tinha muito esse atrativo da FAFISH, que é um núcleo de pesquisa de pós-graduação em cinema, que é a linha Poéticas da Experiência, a linha de mestrado lá da FAFISH, que é talvez uma referência no Brasil assim, de pesquisa de pós-graduação em cinema. Então os mestrandos estão sempre em contato com a galera da graduação, então tem uma troca muito legal lá dentro da FAFISH, nesse campo de pesquisa acadêmica, que também me interessa um pouco. Então mas eu concordo com ele que essa vivência de tirar uns anos da sua vida dedicado para ver filme, porque você precisa sair pelo menos, né, sabendo mais ou menos para onde ir, assim. Então, tirar esses 4 anos para ficar vendo filme, e frequentando festival, e alimentando uma cinefilia que ainda que não se concretize, no final das contas, nesses 4 anos ela vai existir e vai ser importante. Acho que é um pouco concordo com ele nesse sentido. Em relação à
exibição aqui no Brasil, Pernambuco, todo o Brasil. Eu já fiz alguns curtas-metragens, eu gosto muito do lado social. Foi por isso que eu vim estudar cinema, onde eu vi que tem muita coisa para aprender ainda em relação ao cinema. Mas a pergunta que eu faço é em relação a edital, em relação a financiamento. Vocês não acham que isso aí poderia ser mais enxuto? Eu acho que o edital é muito burocrático e chega até a dificultar a você conseguir recursos para produzir o teu filme, né? O que é que vocês pensam sobre isso? Mas você diz mais enxuto no sentido de exigir menos escrita do componente? Isso. Eu acho que tem casos e casos, né? Tem edital que realmente precisa de ser mais rigoroso, porque o aporte que eles estão dando é um aporte muito grande, né? De verba pública. Então acho que aí o nível de exigência precisa ser grande mesmo. Você tem que conseguir ler o projeto e visualizar o filme assim de cara e ver, claro, pegar um pouco do histórico do diretor, de realizações recentes e tal, porque é muito arriscado você botar, né, aí vai 1 milhão e meio na mão do nego e, né, sendo que é um cara que de repente tem uma... Não pode ter dúvida assim, né, na hora de fazer esse repasse. Assim, então acho que depende muito. Tem editais e editais. Tem editais, por exemplo, que são editais mais numa linha de baixo orçamento, que aí eu acho que cabe ser mais enxuto mesmo. Que é um edital que a gente está na segunda edição lá em BH agora, que é a Fundação Paulo Salgado que lançou, junto com o Beto Mauro, que é a sala de cinema lá de BH, que aí eles são mais sucintos, né, nas exigências de escrita, sim. Mas acho que tem casos e casos. Por exemplo, nessas linhas de fundo setorial, que são as linhas grandes, que já empresas cadastradas na CINE e tal, que já é um aporte muito grande, aí eu realmente acho que tem que ser um nível de exigência maior possível por esse lance de ter responsabilidade para quem você está destinando a grana. Mas acho que tem outros casos que não. De repente, um laboratório de desenvolvimento de roteiro, você pode mandar um argumento de uma lauda, assim, né? Até porque você está ainda entendendo que roteiro você quer escrever. Então, acho que são casos e casos. Assim. Eu com certeza eu concordo com o Ralph, porque enfim, porque querendo ou não querendo, é dinheiro público, né? E a partir do momento que você faz um projeto para pegar 1 milhão, 1 milhão e meio, 250 mil, 600 mil, a verdade é que você vai pegar esse dinheiro e você vai ter que realizar um filme e você vai ter que prestar contas. E o primeiro passo para você conseguir mostrar que você vai conseguir prestar conta bonitinho, não fazer nada errado, é conseguir fazer o edital. E é realmente um saco mesmo. Também concordo que nos primeiros filmes, quando a gente está começando, né? Também acho legal ter uma coisa mais simples, só mandar o roteiro, o argumento, trabalhar com quantias menores. Agora, uma coisa que poucos estados fazem, que eu acho que deveria ser feito mais, é uma coisa chamada edital de fluxo contínuo. Porque se uma pessoa faz um curta-metragem, né? Por exemplo, esse camarada aí, o André, que é um cara muito bom mesmo, cara, ele tem uma carreira fantástica. Ele fez um longa e esse longa foi pra câmera. Tá vendo um curto foi pra câmera. Tipo, é uma coisa que não existe. Eu acho que deveriam procurar ele e deveriam falar, pô, você tem algum projeto? Se você tiver algum projeto, a gente vai te apoiar. Para a pessoa não precisar ficar nesse eterno vestibular, né? Sempre recomeçando desde o zero. E acho que essa é a minha impressão aí. Essa linha de suporte automático, acho que até que está engatinhando já, né? Parece que tem uma linha, eu não li o edital a fundo, mas uma linha do fundo setorial que já até que saiu recentemente, que ele
ele te dá uma premiação que acho que é de R$100 mil, de acordo com a carreira do seu filme em festivais. Assim, eles pegam, fazem uma listagem eles fazem uma tabelinha de tal festival conta tantos pontos para o seu filme. Então teve em Cannes 3 pontos, teve em Oberhausen 3, e aí eles vão somar nesses pontos, fazem uma listagem, né, em ordem decrescente, e aí acho que os 10 primeiros já tem automaticamente esses R$100 mil para que seja escrever um roteiro novo. Não necessariamente a pessoa aplicou um projeto, mas pelo fato de ela ter conseguido ir bem com o filme, no festival, tem essa linha de suporte automático. Eu acho interessante mesmo para concretizar a carreira de cineastas que estão ainda dependendo muito da escrita digital e já dá um passo à frente, assim, terminou seu filme, já está aqui uma graninha para escrever o próximo roteiro, de repente. Assim. Meu nome é Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Tilda, me lembra o nome do seu longa, com Andradino, que foi programado? É A Bruta Flor do Querer. O seu nome está aqui para te fazer pergunta. Para vocês dois refletirem sobre isso. O professor Daeso lembrou bem que o festival está privilegiando em parte, né, porque ele é um festival muito plural na programação. Esse também é um cinema mais de invenção, um cinema mais poético, de pesquisa de linguagem e tal. Você foi a Gramado ano passado ou atrasado? Ano atrasado, né? Com esse longa que você dirigiu com Andradino. Depois não vi mais falar do filme, não chegou ao mercado, continua inédito, né? Pelo que eu saiba. Vai estrear esse ano. Vai estrear, quero que você conte isso. Mas a questão que eu queria colocar para vocês é que se um país pode viver como o Brasil está vivendo, do meu ponto de vista, de uma forma esquizofrênica. Ele tem um cinema comercial profundamente banal, comédias muito televisivas, iguaizinhas, não faz a menor diferença, e no outro extremo, um cinema profundamente poético, de pesquisa e tal, mas de dificílimo diálogo com o público, né? Então eu pergunto se não é um desafio para vocês, para os coletivos que vocês integram, conseguir fazer um filme que seja ao mesmo tempo autoral, sensorial, inteligente, que acredite na potência da linguagem, da invenção, mas que também dialogue com o público. Acho que as grandes cinematografias conseguem isso, né? Fazer um filme, não é um filme mediano, não. Um filme inteligente, mas de diálogo com o público. Eu acho que se o Brasil não se colocar esse desafio, nós vamos viver essa esquizofrenia eterna, né? Um filme, uma comédia global dá 4 milhões, 5 milhões, e um filme de arte dá de 2 a 20 mil. Quando acontece o filme como o Som ao Redor, faz 100 mil espectadores, que é, para mim, um resultado, pelo tamanho dele, inclusive muito bom, porque ainda tem muitos suportes, muitas vitrizes para difundir. Mas eu queria que vocês tocassem nesse assunto, que reflexão vocês fazem sobre isso. Você conte, então, da estreia do filme de vocês, quem vai distribuir, como é que vai ser? Eu acho que essa reflexão que você propôs, eu espero que todo mundo ouviu bem, porque ela vale ouro. Há algumas décadas atrás, o cinema comercial e o cinema artístico conseguiam caminhar juntos. Hoje em dia acabou rolando uma separação completa. E eu acho que eu vejo isso com um grande pesar, porque o cinema é um veículo de uma indústria de massa, né? Então, quando a gente acaba indo para um outro lado completamente distante da ferradura, a gente deixa de falar com milhões de pessoas e fazer que, consequentemente, essa coisa vá melhorando aos poucos, né? Acredito eu, uma pessoa que depois que eu escutei Raul Seixas, quando meu pai colocou no carro, eu comecei a falar, pô, essa música aí tem uma letra meio burra, eu era uma criança. Depois que eu escutei Baby, da Gal Costa, que lá tomou meu coração e eu quis conhecer Gilberto Gil e me abriu novas portas. Depois que eu vi Laranja Mecânica, fez uma coisa na minha cabeça que me deu vontade de eu ir conhecer Eisenstein, me abriu uma outra porta. E hoje no Brasil a gente vive uma realidade muito triste, que é um dos grandes filmes, os grandes lançamentos são filmes, infelizmente, covardes, sem conteúdo, enfim,
filmes covardes, filmes fracos, que querem fazer da maneira mais água com açúcar para conseguir ter todo tipo de público. Tem muita coisa que está mudando. Por exemplo, a Globo Filmes, agora 20% do orçamento dela vai ser para dar aporte para projetos mais audaciosos. E o nome que está fazendo isso é o Cacá Diegues, que é uma pessoa que está desde o começo do cinema brasileiro, que restaurou toda a obra do Glauber, uma pessoa que eu tenho um respeito profundo. Quando eu estava completamente desesperado com o meu longa, ele foi uma pessoa que assistiu o meu longa, e ele é uma pessoa muito famosa. Eu escrevi um e-mail para ele, enorme, falando como tinha sido difícil. O cara falou, cara, força, cinema assim mesmo, assistiu. Agora em São Paulo está rolando a SP Cine, que tem um programa de difusão de cinema, de dar acho que 100 ou 200 mil reais para ajudar no lançamento de filmes mais alternativos, que consiga dialogar com o público, para conseguir chegar em outras capitais, conseguir se manter, ter mais força. E sobre o nosso longa, como que ele foi? A gente fez um filme que não tinha nada, a gente não tinha nem de distribuidora, né? A gente precisava de alguma coisa. Passamos no Festival de Gramado, conseguimos um distribuidor, só que a gente precisava pagar 60 mil reais para licenciar o filme. Ficamos batalhando, conseguimos o dinheiro para tirar o CPB. Daí quem vai distribuir vai ser a Tucumã, que é uma distribuidora do Rio de Janeiro, que realmente acreditou no projeto junto com a gente, fez ele ganhar corpo. E no meio tempo disso a gente está conseguindo parceiros. O filme vai ser ou em agosto ou em setembro. Quando vocês virem a Bruta Flor do Querer, vai passar aqui em Recife, chama os amigos, chama todo mundo, porque enfim, porque a gente não precisa. E eu acho que pegando os grandes filmes mesmo, tipo Noites de Cabiria, A Doce Vida, esses filmes que são obras de arte que você vê que qualquer pessoa consegue ver, consegue se emocionar, consegue entrar no filme, consegue ser fisgado, eu acho que são ótimos referenciais para a gente pensar como que esse cara conseguiu fazer uma coisa que agradou, que conquistou a plateia de Moscou, que conquistou a plateia do Festival de Cannes e que ele conquista hoje, mesmo 40 anos depois. Ou até mesmo o Kubrick. Eu vejo um filme do Kubrick parece que é jovem, parece que foi filmado hoje. E é uma coisa que a gente vai procurar no escurinho do cinema. Mas precisamos colocar o público no Brasil. O Brasil está começando a ter cinema agora, e acho que é nosso dever é conseguir conseguir chegar e falar, cara, vamos mudar a cultura desse país, vamos procurar uma cultura nossa mesmo, vamos conseguir dialogar com o público, e eu acho que o público está sedento por coisas novas, por coisas interessantes. Eu busco fugir muito de uma coisa hermética, aquela coisa chata, sabe? Então, conseguir ter swing é legal. Eu acho assim que eu vejo esse abismo que você citou também, da Globo Filmes para os filmes que são muito herméticos também, que já tem uma carreira muito direcionada para tal ou tal festival. Mas eu ainda sou esperançoso assim, consigo enxergar que tem um problema da distribuição também que contribui. Eu acho que existem filmes que conseguem juntar as duas coisas, conseguem ser artísticos e comunicar com o público. Assim. A hora que você ficou falando, eu estava lembrando aqui do último longa da Dirley Queiroz, que é um realizador da Ceilândia. Muito legal, é o Branco Sai, Preto Fica, que teve, acho até que está em cartaz aí pelo Vitrine Filmes e tal, que é assim, se alguém vier me falar que aquilo comunica com o público, eu realmente não sei o que comunica, assim, eu acho um negócio muito legal, tem uma pegada artística impressionante. Eu acho que
comunica, de um jeito agressivo, mas comunica. Você entra na onda da Ceilândia e tal, e vai conhecer aquele universo ali e consegue reverberar um monte de coisa. Eu acho que é um filme que caberia numa sala, por exemplo. O filme do André, o Ela Volta na Quinta, acho também que conseguiu um pouco juntar as duas coisas, assim. Eu penso nos dois assim porque eles estiveram juntos em Brasília e tal, e está mais recente na minha cabeça, mas eu acho que existe essa distância, mas tem boas possibilidades, assim. Eu acho que se tivesse talvez essa coisa de dar cota para filme de cópia, né, para restringir o número de cópia por sala de cinema de filme estrangeiro e tal, é um negócio que é um negócio, não necessariamente a distribuidora pode, por exemplo, bancar, que vai infringir essa restrição de cópia e tal, vai ter uma multinha lá que não necessariamente vai pesar no bolso dela, assim, é um negócio que dá para ela bancar essa multa se ela extrapolar o número de cópia. Então ainda a gente não conseguiu chegar aqui nem na França de conseguir bancar mesmo o cinema nacional, assim, tá? O pessoal da Ancine tem tentado, eu tenho visto nos seminários cada vez mais, assim, existe um esforço mesmo para valorizar o produto nacional, e é muito legal, é louvável e tal, mas caminha devagar. Eu acho que vai ser devagar mesmo, mas tem sido dados passos importantes, assim. Eu acho que tem possibilidade de realizadores aqui no Brasil que conseguem estar nesses dois extremos ao mesmo tempo, assim, não sei, eu não sou tão desiludido que eu acho que vai continuar nesse abismo. Acho que uma hora o negócio vai engrenar, assim. Ralf, só um comentário, já que você trouxe esse assunto do excesso de cópia dos blockbusters americanos no Brasil, que é uma invasão estrondosa. Nesse momento, 2 blockbusters, o Vingadores 2 e o Velozes e Furiosos 7, ocupam sozinhos 80% do mercado brasileiro. E o acordo de cavalheiros feito pelos exibidores do Ancine, ele não prevê nem uma pequena multa, que você diz que uma pequena multa para eles não é nada, porque eles trabalham com quantias bilionários, né? E o André Sturm, da Pandora Filmes lá em São Paulo, disse que eles vão agora ao Congresso Nacional tentar transformar esse acordo de cavalheiros em lei, porque como acordo você viu que eles romperam total. Teve shopping no interior de São Paulo que pôs as 5 salas passando Velozes e Furiosos, né? Então é uma monocultura total. Agora, mesmo que haja uma multa, isso que você está lembrando, para eles é pouco, para um distribuidor pequeno vai à falência. Para eles, o que é para Hollywood? Uma multa, suponhamos, de 2, 3 milhões de reais, 5 milhões, se o filme vai render, né, 200, 300 milhões só no mercado brasileiro. Eles estão passando de $1 bilhão no mundo, né? Então, a situação, eu concordo plenamente com você, que além de ter um desafio artístico, de criar filmes inventivos e capazes de dialogar com o público, como os grandes cineastas fizeram, né, tem o desafio também de sanear um mercado que está formatado para o produto estrangeiro. Nós somos visitantes do nosso mercado, né? O mercado não é nosso, é deles, e nós tentamos uma pequena brecha, né? É perfeito o que você disse. A gente tem mais 10 minutinhos. Se tiver mais uma pergunta. Uma pergunta pedida, mais pontual assim. Ontem, quando eu estava vendo o filme, né, então começa lá, filmes da Lata, né, com o coletivo, aí vem lá com a produção FAAP. Aí eu fiquei imaginando na minha cabeça o que seria essa coprodução, né? Comecei a pensar um pouco assim. E eu acredito que aí entra um pouco, eu perguntei da escola de cinema, mas agora entra um pouco a questão do coordenador do curso de cinema. Porque, na verdade, quando a gente trata de uma coprodução com uma escola de cinema, aí você tem que tratar com o coordenador do curso, não é isso? Aí eu queria que você falasse o que é a função para você de um coordenador do curso de cinema e se ela foi bem cumprida nos seus 4 anos de curso lá. Cara, sai dessas 4 paredes aqui. Então, falando muito entre amigos aqui, como é que a gente bota uma câmera me filmando. Durante a FAAP, infelizmente, a gente teve enquanto eu era aluno, a gente teve um problema muito grande com
a coordenadoria de cinema. Parecia que o pessoal queria mais que a gente não trouxessem ideias para eles não precisarem trabalhar, apoiar seus alunos, né? Então foi difícil ter esse diálogo, foi hiper difícil mesmo. Eu não sei, enfim, que eu me lembro, a gente precisou de um apoio da Quanta, porque eu acho que não conseguiu pegar o material lá, alguma coisa só pegando o som, então foi uma coisa difícil. É aquela coisa, então 10 da manhã eu vou estar para a gente fazer uma reunião para falar e a pessoa não aparece. E uma coisa que eu já dei a ideia na FAAP que eu não sei como não fazem, que é quando vai ter o projeto de conclusão, a gente faz um filme, passa vários curtas. Eu não sei como eles não chamam 10 cineastas, 10 produtores para ver esse filme, porque essas pessoas iriam. Era só uma pessoa pegar o telefone e falar: olá, eu sou do departamento de cinema da FAAP. Hoje a gente vai apresentar o trabalho dos alunos que amanhã estarão no mercado. Você poderia vir, algum representante da sua produtora? E um dia você já chamou muita gente, é um trabalho fácil. Infelizmente, o que eu sinto é que muitas vezes aqui no Brasil, pessoas que não têm a mesma paixão que a gente ocupam um cargo só para ganhar dinheiro, sabe? E infelizmente é péssimo, porque o cinema brasileiro precisa do quê? Precisa de coragem, é um cinema que é muito em ponta de faca. A partir do momento que a gente está sendo completamente engolido por Hollywood e a gente está querendo fazer um cinema nosso, era para todo mundo estar junto. Eu fico um pouco triste. Uma coisa que aconteceu que me deixou muito triste também, a gente passou num festival muito bacana, que foi em Havana, no nosso segundo curta. A minha faculdade ia pagar uma cópia legendada em espanhol, e o Festival de Havana é um dos maiores do mundo. Teria que ser, na minha opinião, se alguém falasse: pô, eu passei em Havana, eu ia falar: cara, parabéns, muito legal. E depois eu fiquei sabendo que não iam me dar essa cópia, unicamente porque eu falei no dia da minha apresentação para os pais dos alunos que eu achava que tinha um defeito no departamento de cinema que deveria ser mudado. E o que a faculdade acabou fazendo foi: vamos ferrar o Dida. O Dida nos trouxe um problema. Enquanto eu me dispus a conversar com o pessoal da faculdade para falar o que eu achava que poderia ser melhorado. E essa conversa nunca teve. Eu fiz o longa-metragem, tentei falar com o pessoal da FAAP para conseguir uma trégua, para conseguir um apoio. Enfim, eu sou aluno, fiz aqui, sabe, aprendi aqui, vamos conseguir passar essa bobeira, não tenho briga nenhuma com ninguém. Mas ficou uma coisa meio do tipo: não, o cara desceu o pau, tal coisa. Então, na minha opinião, o que aconteceu quando o cara não quer trabalhar, o cara nem quer estar longe de quem quer trabalhar. E eu fico triste, cara, fico triste mesmo, porque a FAAP é uma ótima universidade, tem muita gente lá, cara, que eu vejo. Porque muita gente fala: a FAAP é a faculdade de boy. Eu acho que, em primeiro lugar, começar a rotular as pessoas é uma coisa mais escrota. Mas tem gente que entra lá com a vontade de fazer cinema, e essas pessoas têm que ser ajudadas, sabe? Assim como pessoas de todas as faculdades. E ter um departamento de cinema que lute pelos seus filmes, que lute pelos seus alunos, que tragam pessoas que agreguem ao estudo de vocês, é uma luta que vocês têm que usar para melhorar a faculdade de vocês e as próximas gerações que forem entrar, sabe? Não é: eu me formei, foda-se. Não, cara, eu quero que o cara que sempre, depois de mim, não passe o perrengue que eu passei. E é isso.
eu acho que talvez o coprodução FAAP foi uma coisa mais por eles serem alunos da FAAP que rolou. Mas eu estou aberto, eu realmente gosto de cinema. Se vier uma pessoa de qualquer faculdade ou que não fez faculdade, aí é a minha paixão, é meu vício, você sabe como é que é, né, cara? Se fosse por dinheiro, a gente teria feito outra faculdade. Muito obrigada, Dila, muito obrigada, Ralf, obrigada a todos, pessoal da